Você sabia que existem vinhos que custam mais de R$200 mil? Você já se perguntou por que alguns vinhos são assim tão caros? Quais os fatores que impactam diretamente o preço de um vinho? Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se agora mesmo para não perder os nossos conteúdos. Ativa o sininho e já dá um like nesse vídeo. Lembra também de compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo ou familiar que quer aprender mais sobre vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec, eu sou sommelier da Evino e no vídeo de hoje a gente vai falar por que alguns vinhos são tão caros, mas eu vou te contar todos os fatores que impactam o preço de um vinho. Preparados? Primeira coisa que a gente vai falar é: preço é indicativo de qualidade de vinho? Vamos já começar quebrando um mito. Existem vinhos bem feitos e vinhos nem tão bem feitos assim em todos os tipos de preço. Por isso que quando a gente assume que um vinho barato é ruim e um vinho bom é caro, a gente está sendo muito generalista e existem alguns fatores que fazem toda a diferença na hora dessa análise para a gente ali, ó, bater o martelo e falar se o vinho é bom ou não. Então vem comigo que eu vou te contar os próximos fatores que fazem toda a diferença. E você sabia que a história do vinhedo, a história da região, pode mudar completamente o preço de um vinho? No nosso site mesmo, a gente tem um caso exclusivo. Eu estou falando do Tignanello. O Tignanello é um vinho produzido na região da Toscana, ali na Itália, e que começou a sua produção quebrando paradigmas dentro da sua própria região. Isso porque os produtores optaram por não usar uvas locais na produção do Tignanello, o que gerou uma grande polêmica na época, ali na década de 50 e 60. Na verdade, essa grande quebra de paradigma só abriu o mercado para esse produtor. Esses vinhos que começaram a ser chamados de foras da lei ganharam o gosto não só do público, mas da grande mídia. E hoje, os super toscanos, como eles são chamados, são vinhos caros e produzidos numa quantidade muito pequena. Indo agora pro vinhedo, vocês sabiam que o preço da terra pode influenciar diretamente o valor final da nossa garrafa. Regiões como Napa Valley, lá na Califórnia, e a Borgonha, na França, são alguns dos metros quadrados agrícolas mais caros no mundo. Então, a gente já pode imaginar que esse vinho também não vai sair uma bagatela. Além disso, a estrutura do vinhedo também pode afetar diretamente o preço desse vinho. E eu vou te dar um exemplo. Eu estou falando de vinhedos que podem, às vezes, ser tão íngremes que é impossível mecanizar, é impossível usar tratores para ajudar no trato. Por exemplo, a região do Douro. O Douro tem vinhedos plantados em colinas muito íngremes. Então, é preciso ter muita mão de obra. Essa mão de obra, ela obviamente é custosa e aí isso se reflete no preço final do nosso vinho. Outro fator que pode também influenciar o preço do nosso vinho é a idade da videira. Isso porque videiras mais velhas, e aí eu tô falando de videiras de acima de 35 anos e algumas videiras centenárias, elas produzem poucos frutos. Poucos frutos são refletidos em poucas garrafas têm o preço um pouquinho mais alto. Então a idade da videira também pode influenciar o preço do nosso vinho.
E por fim, tem a própria colheita. Regiões onde a colheita pode ser mecanizada, o trabalho ele pode ser um pouquinho menos custoso do que regiões onde é preciso fazer a contratação de pessoas para trabalhar na colheita. Então, locais como o Mosel, lá na Alemanha, e o norte do Rhône, na França, é impossível fazer uma colheita mecanizada. Chegando dentro da vinícola, o próprio maquinário é bastante custoso, né? Máquinas de seleção de uva, por exemplo, até chegar nas barricas. As barricas de carvalho, uma barrica de 225 litros, pode custar pelo menos 2.000 euros. Então, é muito caro para um produtor, ano a ano, comprar barricas novas para fazer o amadurecimento do seu vinho. Além disso, depois do rótulo engarrafado, manter esse vinho na adega antes de comercializar pode potencializar o valor dessa garrafa. Em Rioja, em Montalcino e até no Piemonte, que alguns vinhos podem amadurecer até 5 anos antes de sair para o mercado, adivinha só, esse vinho não vai ser barato. Gente, e não podemos nos esquecer de um dos fatores que mais afetam o preço do nosso vinho, que são as safras. Algumas regiões, as safras fazem muita diferença e safras antigas, que não são consideradas boas, podem ser mais baratas do que safras mais novas. Um grande exemplo é a região de Bordeaux. A safra de 2005, ela foi icônica e muitos rótulos da safra de 2005 de lá de Bordeaux são caríssimos e são mais caros do que, por exemplo, a safra de 2007, considerada de uma qualidade um pouco mais inferior. E o que é uma safra boa ou uma safra ruim? Depende muito da região, né? Se você tem uma região que ela já é mais chuvosa, se é uma safra muito mais chuvosa ainda, ela é certamente uma safra ruim. Mas se essa região ela é naturalmente chuvosa e aquele ano a gente teve mais sol, ela é considerada uma safra boa. Por exemplo, no nosso Rio Grande do Sul, ali no Vale dos Vinhedos, a safra de 2020 foi escolhida como a safra das safras. O Vale dos Vinhedos é um local chuvoso e 2020 teve sol em abundância durante a colheita, por isso essa foi uma das safras mais icônicas aqui no Brasil. E aí, agora com essas informações, bora desvendar o app da eVino e comprar vinhos de safras diferentes para você aprender como é o estilo daquela região ou daquela uva em determinada safra? Então baixe o app agora mesmo para aproveitar também as ofertas que a gente tem nessa semana, claro. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!